Vamos lá. Vamos começar daquele jeito, né? Então vamos lá, o Matheus Pichonelli, na UOL. Professor marca 13 na lousa, número de chamada de uma aluna e é censurado. Gente, quando a gente tava fazendo aqui a live com o João Carvalho, a gente ficou conversando bastante, inclusive, se tem uma coisa que eu recomendo vocês assistirem é o próximo Pororoca de Chorume com o João, porque a gente teve um papo bastante interessante sobre paternidade. Porque a gente leu um texto muito lixo do Instituto Liberal, eu acho que era, falando como ensinar seus filhos sobre comunismo. E aí era um texto horrível, lógico, né? E aí a gente, no final do texto, falou assim, vamos conversar sobre como falar com seu filho sobre comunismo de verdade? E aí uma das coisas que o João falou foi, a minha prioridade pro meu filho não é fazer ele sair repetindo frase do Mao Zedong que nem um papagaio. É fazer ele ter senso crítico pra fazer as próprias escolhas. É fazer ele compreender o mundo pra ele entender de que lado que ele tá. E aí eu me deparei com essa notícia e, enfim, vamos ler e aí eu tenho um ponto pra vocês. Eu prometo que eu tenho um ponto aqui. Um professor amigo meu causou escândalo ao anotar na lousa o número de uma aluna que havia faltado naquele dia. Enquanto escrevia, ouviu gritos, protestos e acusações lançadas por meninas do sexto ano, antiga quinta série, e demorou para entender a razão. O número da estudante era 13. Foi bizarro, uma histeria mesmo. Contou dias após a eleição. Tudo começou com um grito fino de criança. Fiquei assustado e perguntei o que estava acontecendo. E elas disseram que aquele era o número da besta. Me pediram para colocar 12 mais 1 na lousa em vez de 13. Estava ali no grupo uma aluna que tem sempre respostas atravessadas para os professores. Ela liga para a mãe tresloucada toda vez que acha que está sendo doutrinada. Naquele colégio de elite de uma pequena, rica cidade do interior de São Paulo, uma colega dele, também professora, foi questionada porque decidiu vestir de vermelho para trabalhar naquela semana. Não pela direção ou algum pai de plantão na porta de um quartel, mas por uma criança. Os dias seguintes ao segundo turno das eleições têm sido marcados por questionamentos, provocações e enfrentamentos. Segundo esse amigo, relatos do tipo se avolumam entre os colegas de ofício. Então, eu não vou ler tudo porque eu só queria mostrar pra vocês que é muito comum, gente, sobretudo na direita, os filhos, não importa o quão jovens eles sejam, virarem verdadeiros espelhos da ideologia dos pais. Então é óbvio que as meninas da quinta série não tiraram essa ideia da cabeça delas. Isso aqui é influência dos pais direta, sabe? E isso pode ser tanto por, literalmente, agressividade, hostilização, ou pode ser por exemplo. E o que eu quero dizer com exemplo? Das crianças observarem a conduta dos pais no dia a dia, né? Verem o pai xingando o Lula todo dia, ver a mãe xingando o Lula todo dia, e isso acaba sendo introjetado na cabeça delas. E aí, novamente, sem nenhuma preocupação de fazer o que o João disse que ele tem preocupação de fazer com os filhos dele, que é formar senso crítico, visão de mundo, capacidade de análise. E não subestime a inteligência das crianças. Elas têm capacidade de análise. Elas têm senso crítico. Elas não são tábuas rasas. Só que o estudo fala muito... o exemplo fala muito forte. E o que as crianças observam em casa, elas acabam reproduzindo. As crianças são vítimas, exato. Meu ponto era meio esse. As crianças são vítimas nessa história. Então eu sei que dá muita raiva. Eu não sei se alguém aqui é professor e passou por experiências parecidas, né? Exato, muito bem colocado. Família de direita tem força de destruir o senso crítico. Pois é. Então, assim, essas crianças estão meio Carlos Piloto das ideias, né? E eu continuo defendendo que o Carlos Piloto é uma vítima. Eu ainda acho que ele é uma vítima. Não só... Exato, uma das coisas que o João falou muito, eu tô comentando o comentário, não só senso crítico, mas senso de empatia. Uma das coisas que o João comentou muito quando a gente tava conversando sobre filhos, né? É que uma das coisas que ele luta muito pra que os filhos dele tenham é empatia. Que é saber que ele tem um teto sobre a cabeça, ele tem cama pra dormir, ele tem comida pra comer, mas não é todo mundo que tem. E isso não é pra traumatizar a criança, mas pra gerar empatia. O João falou, toda vez que eu vou fazer algum tipo de doação, eu levo meus filhos juntos pra ver. Foi o que eu falei, o exemplo fala muito forte. Não é tipo, eles doam pra uma instituição que vai doar pra alguém. Eles vão até o lugar, ver as famílias, conversar com as famílias. Isso é poderosíssimo. E isso gera um senso de empatia gigantesco nessas crianças. Exato, eu sou reticente em tratar a política diretamente com a minha filha. A melhor forma é pelo exemplo. O exemplo é mais forte do que o que você está falando. O exemplo é fortíssimo. E aí a questão é, como nós somos seres políticos, não tem como a gente não dar exemplo. A nossa conduta dá um exemplo político.
Então que seja um exemplo positivo, né? Porque as crianças estão olhando, tá? Elas estão olhando. Uma das coisas que eu acho mais erradas é tratar a criança como se ela não estivesse lá. Sabe do que eu tô falando? Já viram aquelas pessoas que, quando tá com uma criança perto, falam com outra pessoa como se a criança não estivesse ouvindo? Como se ela não estivesse lá? Às vezes até fala da própria criança na frente dela como se ela não estivesse lá. Não façam isso, tá, gente? A criança está ouvindo. Ela tá ouvindo, ela sabe do que você tá falando. E esse exemplo, isso, se vocês já não viram, vocês já devem ter passado por isso. De lembrar de vocês sendo criança e alguém falando, algum familiar ou algum conhecido falando de você como se você não estivesse lá. Isso é introjetado nas crianças, tá? Isso tem consequências. Foi o que o camarada aí falou no chat. O exemplo fala muito alto. Então é por isso que o João fazer doações indo até onde as famílias estão é um exemplo que as crianças não vão esquecer nunca mais. Eu não consigo ler. E vocês veem que eu tento ler o máximo possível, né? Vou deixar um minuto, vai. Vamos ver se eu consigo tancar. Mas eu só queria trazer esse episódio aqui pra usar como exemplo mesmo.